Boa tarde, gente, ou boa tarde, boa noite, sei lá. Vou estar gravando aqui um vídeo sobre o princípio da adequação social. É um princípio que eu estudei ele e eu achei bem interessante e um pouco complicado de se compreender. Bom, vamos lá. Para a gente compreender o princípio da adequação social, na verdade, todos os ramos da ciência, se tu tá estudando uma teoria, para tu compreender aquela teoria, tu tem que saber quem é o autor daquela teoria, certo? Tu tem que entender o que esse autor defende, qual a maneira que ele racionaliza os institutos, porque isso vai influenciar no modo como ele enxerga o direito e, logicamente, na teoria que ele vai desenvolver. Bom, a teoria da adequação social ela foi desenvolvida pelo Elzin. E o que era crime para Elzin? Para o Elzin, o crime ele estava ligado à ideia de valores sociais, ou seja, o Elzin ele dizia que a função do direito penal é preservar os valores positivos da vida e as normas de conduta sociais que aquela sociedade tinha, aqueles acordos de conduta que aquela sociedade tinha. Logicamente, se o Elzin enxerga que a missão do direito penal é proteger os valores positivos da sociedade, uma conduta que ela é socialmente adequada, ela não pode ser atingida pelo direito penal, porque isso não é a missão do direito penal para ele. Diferente do Klaus Roxin, qual é a missão do direito penal do professor Roxin? Proteger os bens jurídicos mais relevantes para o convívio em sociedade, para a harmonia social, os bens jurídicos mais relevantes. Para o Elzin não. Para o Elzin eram os valores positivos da vida, aquelas normas que a sociedade tem, os acordos que ela tem. Dessa forma, se você pratica uma conduta que ela é socialmente adequada, aquela conduta ela não pode ser criminalizada. Se discutia a natureza da adequação social, como ela era a sua aplicação no delito. Inicialmente o Elzin ele disse, a adequação social ela vai excluir a tipicidade material. Vai ter uma tipicidade formal, show, só que a tipicidade material ela vai ser excluída. No decorrer do desenvolvimento dessa teoria, quando ele publicou e tudo, teve algumas críticas. E de acordo com essas críticas, ele teve algumas que ele achou pertinentes e ele mudou seu entendimento. O último entendimento que ele trouxe foi que a adequação social, ela na verdade não é um princípio que exclui a materialidade, a tipicidade material, mas isso é um princípio de interpretação. Esse pelos manuais que eu li, é o entendimento mais aceito na doutrina. Professor César Roberto Bittencourt, o manual também do professor João Paulo da Silva Martinelli, Leonardo Schmidt do Bem, então nesse sentido, que é a melhor forma de enxergar o princípio da adequação social, entender que é uma norma de interpretação. E como a gente consegue visualizar a aplicação do princípio da adequação social? O professor Luiz Flávio Gomes, ele traz alguns exemplos da aplicação do Instituto da Adequação Social. Imagine a situação onde uma moça ela leva o seu filho recém-nascido para furar a orelha, certo? Formalmente, aquilo é uma figura típica, é uma lesão corporal leve. Ora, tem o furo, é uma lesão corporal, mas é uma conduta socialmente adequada. Alguns outros exemplos também, onde geralmente alguns tribunais têm aceitado, mas alguns tribunais regionais e estaduais têm aceitado, mas o STJ, nas últimas jurisprudências que eu vi, ele não aceita, que é a invocar o princípio da adequação social para defender a venda de CD pirata, a pirataria. O STJ, inclusive, tem súmula nesse sentido, não me recordo a súmula, mas ele tem súmula que diz, se tem materialidade e tem autoria, tem crime. Então, é isso, o princípio da adequação social, ele prega que quando uma conduta ela é socialmente adequada, ela não pode ser criminalizada. Espero que vocês tenham entendido.